Olá, meus irmãos e minhas irmãs, da minha família Luz, graça e paz a todos. Vamos dar início à nossa terceira aula da segunda parte do grande tema Fidelidade, uma vida fiel a Deus. Amados, vamos orar que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça o seu Espírito vir sobre nós e nos trazer grande alegria, grande motivação, grande amor por Ele, e que abra os olhos do nosso coração para entendermos tudo que Ele tem para nós como filhos e filhas de Deus. Amém? Deus seja contigo, queridos. Na aula de hoje nós vamos abordar 3 passos, queridos, muito importantes para a nossa vida. Primeiro, a conexão. Dentro da conexão nós temos que lembrar de tudo que está sendo abordado no tema fidelidade. Vai ser bem rápido. Segundo, o objetivo desta aula. Esta aula tem por objetivo uma exortação quanto ao andar do cristão como um filho ou filha de Deus, em oposição ao andar de um gentio, homem ou mulher que não foi chamado por Deus e não ama a Deus. Terceiro, aplicar em nossas vidas este segredo que Paulo está revelando aqui, que vai ser o sucesso de sermos bem-aventurados em qualquer situação de nossas vidas. Vamos lá? Primeiro, conexão. Na conexão é importante, veja bem, é importante olharmos para essas 2 primeiras palavrinhas do verso 17 da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Veja bem comigo, ele diz assim: isto, portanto, quando ele entra nessa situação de declarar isto, mais uma vez ele me chama para perto. Essa palavra vincula tudo que vamos falar aqui para frente com tudo que já falamos para trás. Amados, essa sessão está literalmente ligada à sessão anterior. É o nosso conhecimento em Cristo. E nós temos que começar a pensar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que é o senhorio de Cristo sobre todas as nossas necessidades e que nele nós vamos buscar a perfeição. Por isso, prosseguir nos hábitos da velha vida, como gentios, aqueles que não amam e não caminham com Deus, é contrário à realidade de nossa experiência com Cristo. Vamos lembrar de Asaf, queridos. Nós temos em mente, no Salmo 73, o que Asaf pensava naqueles dias e o que Deus fez aos que não amavam a Ele e não caminhavam com Ele. Como eles seriam tratados por Deus em seus dias futuros, que ficaram bem claros a partir do verso 17. Então, quando navegamos no tema fidelidade, os nossos pensamentos são de grande importância. Vou repetir, queridos. Os nossos pensamentos são de grande importância, pois eles ditam com um grande poder de decidir. Eles ditam com grande poder de decidir o que vamos fazer. Pensamento é algo que nos leva a uma ação, ok? E eu quero fazer um parêntese aqui para falar de uma coisa muito usada nos nossos dias, que se chama pensamento positivo. Por isso que Paulo dá uma ênfase muito grande. E logo mais eu vou te falar sobre isso, o que acontecia lá na época de Asaf. O pensamento positivo é muito usado nas pessoas para definir sucesso. Veja bem. Essas pessoas têm que pensar de forma correta, positiva, para que eles tenham sucesso, sejam brilhantes, sejam cativantes e atraiam pessoas. O pensamento positivo leva a essa conjunção, essa aglutinação de coisas
para que as pessoas que pensam positivo tenham sucesso em suas vidas. Amados, quando nós olhamos para o Salmo 73, ele descreve as pessoas a partir do verso 4 até o verso 9, mas Deus não nos deixa sem uma resposta, uma conclusão no verso 10, ok? Essas pessoas, do verso 4 ao verso 9, elas são cativantes, radiantes, cheias de energia. E naquela época, as pessoas, elas tinham esse sentimento de quem era. Esses que são descritos no Salmo 73, dos versos 4 a 9. Olha o que diz o verso 10. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem como fonte de que bebe a largos sorvos. Essas pessoas se tornaram fontes cativantes, brilhantes, atrativas. O que elas faziam tinha notoriedade, chamava para si a atenção das pessoas e as pessoas bebiam daquele estilo de vida delas. As pessoas bebiam, queriam ser como elas. Ok? Isso é grandemente usado em nossos dias para nos enganar e nos afastar de Deus a ponto de deixar de amá-lo. Ainda na conexão, o oposto amados. Ainda na conexão, o apóstolo abre o capítulo 4 com a força da oração que vem do capítulo 3, do verso 14 a 21. E nos chama para perto de forma firme e humilde. Rogo-vos. Essa é a palavra. Rogo-vos. E segue com a exortação para andarmos de modo digno de nosso chamado. Abordamos isso de forma clara na primeira aula expositiva, mas como lembrança, repito, você foi chamado por Deus. Ande nele. E não como você andava no passado, antes de conhecer a Deus. Eu quero trazer uma lembrança para você agora, queridos. Olha aí a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, verso 1 a 3. Olhe comigo o que diz a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, nós já andávamos no passado dessa forma, com pensamentos e atitudes completamente erradas, sem amar a Deus, somente dentro das nossas vontades e criando situações para satisfazer as nossas vontades. Então, amados, assim como no tempo de Asaf, haviam pessoas que conduziam outras ao engano, ao erro, a se afastarem de Deus, nós andávamos nesses pensamentos. E nós, eu e você, filhos de Deus, filhas de Deus, devemos olhar para este momento das Escrituras e ver como Paulo nos chama para dentro dele. Essa é a conexão que devemos estabelecer neste momento. Ok, queridos? Agora, como objetivo, o apóstolo é enfático e preciso ao falar. Digo. Está sendo enfático e ele está nos chamando a uma atitude. Digo. E no Senhor testifico. Olha só o que ele diz aqui. Digo e no Senhor testifico. Eu quero
falar para você da importância dessa declaração. Por que que eu falo que é enfático e objetivo? Veja bem, Paulo, ele quer nos esclarecer duas coisas importantes para nossas vidas. Primeiro, Senhor. Eu e você temos um Senhor. Ele está dizendo no Senhor. Ele está dizendo que todo crente está debaixo do senhorio de Cristo. Todo crente precisa desenvolver a obediência aos ensinos de Cristo. E quando ele diz no Senhor testifico, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu e você temos um Senhor. Foi Ele que planejou a nossa salvação. Foi Ele que executou a nossa salvação. Foi Ele que deu orientações quanto a caminharmos como salvos, como filhos e filhas de Deus. Ele é o nosso Senhor. Segunda coisa que eu quero dizer para você, querido, quando ele diz testifico, esta palavra é algo muito precioso, queridos. Ele está dizendo que ele tem intimidade com Deus. Sabe quando Deus te chamou, quando Deus me chamou, que você não teve dúvida, onde você ouviu a voz de Deus, e por outros dias você continuou caminhando com Deus, lendo a palavra, vendo Deus mostrar a sua graça, a sua bondade, quando você ora e vê Deus agir em teu favor. Ele está dizendo, esse Senhor, que eu tenho intimidade, é Ele, por meio dele que eu estou falando. E é na autoridade dele, como filho de Deus, a quem eu recebi essa autoridade. Se você for agora para Mateus 28, verso 18, 19 e 20, o Senhor Jesus, ele começa dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Verso 19, ele diz, ide, portanto, a autoridade dele veio sobre a igreja, eu e você. Assim como Paulo está indo por todas as regiões do mundo, falando das verdades de Deus, falando da direção de Deus, porque no verso 20 do capítulo 28 de Mateus, ele diz, ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho deixado. Jesus deixou direção. E Paulo está dizendo aqui essa mesma coisa, queridos. Paulo está nos chamando aqui, mais uma vez, para perto. E ele está dizendo, não se deixe andar por aquilo que não é ensino de Cristo. Veja bem, digo e no Senhor testifico. Depois de falar essas duas questões muito, muito abençoadoras, eu quero levar você, meu irmão, a os passos seguintes, porque Paulo, a partir de agora, ele nos revela que devemos andar neste mundo sem nos deixar influenciar por ele, e assim andar em amor a Deus, em alegria a Deus, como seus filhos fiéis, como seus servos fiéis. Paulo, quando fala de nosso andar, que não deve ser igual ao andar daqueles que são considerados gentios. Esse era o andar do velho homem, aquele que não conhece a Deus e que não ama a Deus. Eu queria fazer menção ao que lemos agora há pouco, no capítulo 2 da carta de Efésios, versos 1 a 3. Isso faz toda a diferença. Andávamos assim e Deus nos considerava o quê? Filhos da ira. Como aqueles que estão lá sem Deus.
Mas Deus foi lá e nos chamou daquele lugar e nos deu vida. O primeiro versículo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Amados, Satanás é muito, muito astuto. Ele quer ir sutilmente nos enganando para que nós venhamos a deixar de amar a Deus e venhamos nos afastar de Deus. Paulo está dizendo aqui, olha, você andava, você pensava, você tinha atitudes que não te levavam a andar nem amar a Deus. Isso tudo ficou no passado. Não volte para eles. Quando nós olhamos para isso, o ponto-chave é andar na vaidade de seus próprios pensamentos. O versículo ele deixa bem claro isso, ó. Como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Essa palavra aqui, pensamentos, isto é, uma palavra no grego chamada nous, aqui indica a faculdade de pensar, a razão, que é a inteligência da alma. Guarde isso para você. Essa palavra, pensamentos, é uma palavra muito complexa. Ele está dizendo de que forma você pensa. Ela é uma forma inteligente e ela vai fazer você ter atitudes inteligentes. Só que se você andar nas atitudes do passado, as suas decisões vão ser tidas como decisões para pessoas do mundo que não amam a Deus. Mas, pelo contrário, se você começa a caminhar nos ensinos de Cristo, se você começa a pensar nas coisas de Cristo, se você começa a desenvolver as ordens de Cristo na sua vida, você passa a ser uma pessoa bem-aventurada, aquela que ama a Deus em toda e qualquer situação. Então, o ponto principal aqui que vai abrir todas as coisas é essa palavrinha pensamento. Só que ela tem uma qualidade, vaidade. Essa é a qualidade dos pensamentos de quem não ama a Deus, queridos. É vazio, é egoísta, é algo só para si. É algo que constrói um castelo para si. Lembra de Satanás? Pois é. Ele quis ser maior que Deus. Mas até hoje ele influencia pessoas. Por meio do pensamento positivo. Por meio do sucesso. Deus tem sucesso para mim, tem sucesso para você, queridos. Porque a partir desse momento tudo se abre, queridos. Os versos seguintes são esclarecidos. Como vivem aqueles que não amam a Deus e como devem andar aqueles que amam e conhecem a Deus. Não devo me esquecer que há uma exortação para mim e para você no verso 20 e 21 desse capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Eu queria ler com você os versículos 20 e 21 para só ler e depois comentarmos. Olha o que ele diz. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e neles foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Isto é de suma importância para nós, pois o que o apóstolo nos pergunta, se fomos ensinados por alguém que conhece o Cristo. Aquele que falou de Jesus para você era amigo de Jesus? Aquele que apresentou Jesus Cristo para você amava Jesus?
Ou apenas ele trouxe você para participar de algo que te traz alegria? Ou que lá no passado era alegre para ele? Preste atenção, queridos. Se você não conhece a Cristo, você não ama a Cristo. Você pode amar qualquer coisa. Você pode amar, como lá no passado, na época de Jesus, a multiplicação dos pães e dos peixes. Lá naquela época, o pessoal corria atrás dos curandeiros, dos gurus, daqueles que faziam magias. Mas eles não iam para amá-los, eles iam apenas buscar algo. E Jesus faz uma separação muito, muito, muito grande a isso. Lembra da mulher Sírio-Fenícia? Jesus foi muito claro com ela e disse: eu não vim para tirar os pães da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela não estava ali somente pelo que Jesus tinha para dar para ela. Ela queria amar e adorar e conhecer Jesus. Ela disse: Senhor, os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos filhos. Jesus foi completamente tomado daquela adoração, daquela humilhação, e ele disse: mulher, grande é a tua fé, vai, o que tu pedes já está feito. Amados, nós não devemos procurar a Deus pelo que Ele tem, mas pelo que Ele é. Por isso que o nosso pensamento tem que ser o mais alto em relação às coisas de Deus, para podermos amá-lo, podermos adorá-lo na beleza da sua santidade. E assim, todas as outras coisas virão, todas as outras coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Queridos, eu quero voltar aqui e deixar bem claro que o esclarecimento dos versos seguintes é como vive aqueles que não amam a Deus e como devem andar aqueles que amam e conhecem a Deus. Lemos os versículos 20 e 21, né? Deixamos aqui a relevância deles. Falamos das coisas preciosas que recebemos quando fomos salvos em Cristo Jesus, né? Sem esquecer de que isso é uma ordem de Deus. Quando Jesus estava sendo assunto aos céus, foi isso que ele falou aos seus apóstolos e aos discípulos que estavam com ele. Mateus 28, de 18 a 20. Eu já falei aqui. Eu e você, discípulos fiéis a Cristo, recebemos a autoridade do Senhor, como igreja do Senhor, para falar as verdades de Deus. É isso que Paulo está deixando aqui para nós. Mas eu quero entrar aqui nos demais versículos, queridos, com vocês de uma forma breve. Vamos olhar o verso 18. E a conexão do 18, antes e depois. Preste atenção. Verso 18 diz assim: obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus. Vaidade de pensamento leva a um pensamento obscurecido, um pensamento vazio, inútil, nulo, um pensamento fechado. Ignorantes, sem conhecimento de Deus, alheios da vida, vai separá-los, não vão andar com Deus de forma nenhuma, por causa da ignorância em que vive, por falta de conhecimento de Deus, eles andam completamente nos seus destinos.
E pasmem, os seus corações são duros, dureza de coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução. Amados, essa palavra aqui é muito profunda. Eu não quero me deter nela, mas dissolução aqui tem a ver com corrupção da vida, corrupção do caráter, corrupção na área de prazeres. E aí vai tudo. Vou deixar para uma outra hora para a gente falar um pouco sobre ela. Para com avidez, um desejo intenso, cometer toda sorte de impureza. Essa palavra é porneia. Aqui tem todo tipo de relação sexual, toda luxúria. Se você ler a Bíblia toda, você não vai encontrar nenhuma crítica referente ao lesbianismo. Engana-se quem acha isso, que essa palavrinha porneia. Porneia se fala de lesbianismo, aquelas pessoas que não amam, aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que não têm um fervor por Deus, elas se entregam a toda sorte de impureza. E o lesbianismo é uma impureza, onde a alma, a inteligência do pensar se entrega a isso. Seja inteligente, ande com Deus. Se você tem um amigo que é homossexual ou uma amiga que é lésbica, ore para Deus te dar uma inteligência sobrenatural para você saber falar com eles, para tirá-los deste cativeiro, queridos, e serem levados a amarem a Deus, a serem levados a ter a autoridade de Deus em suas vidas para fazerem discípulos que amam e conhecem a Deus. Verso 20. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Mais uma vez eu falo, aprender a Cristo é alguém que falou de Cristo para você e te discipulou. Ele amava Cristo. Ele conhecia Cristo. Ou ele simplesmente gostava do som da igreja, gostava de uma mina na igreja. Ele gostava porque o pastor era estiloso. Ah, a turma lá é bacana, é muito legal. Você vai gostar do estilo do pastor, ele se veste bem. Você vai gostar do som da igreja. Você vai gostar das festas da igreja. Você vai gostar do Senhor. Você vai amar o Senhor. Você vai conhecer o Senhor. Esta é a minha pergunta, queridos. Você vai de fato querer andar com Cristo de forma digna? Ou você vai andar segundo as pessoas do mundo? Segundo aquela forma de viver do passado? Queridos, verso 21 é bem claro. Se é que, olha a condição, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quero finalizar aqui esse segundo ponto, que é o objetivo da nossa aula de hoje, dizendo isso. Se você não foi discipulado por uma pessoa que amava, que caminhava com Cristo, observe como você anda. Busque alguém para te discipular verdadeiramente, amar e a andar com o Senhor. Porque senão você não vai dar os frutos que o Senhor tem para você. Você não vai amá-lo como deve amar.
você não vai querer andar com ele. Amém, queridos? Agora, queridos, eu quero, caminhando para a conclusão, eu quero aplicar em nossas vidas o segredo do sucesso de ser um cristão bem-aventurado em qualquer situação. Hoje, concluindo essa aula, no dia 12 de maio de 2020, com o sentimento de ser fiel a Deus. Eu, pastor Eli Goraieb Reis, da Igreja Presbiteriana de Manaus, servindo ao Senhor na congregação Luz do Evangelho, eu tenho que ser fiel a Deus. Eu tenho que guardar tudo o que o Senhor mandou eu guardar, que eu aprendi por meio da pessoa que me discipulou. Amados, eu me tornei pastor por amar a Deus. Eu tive, há um tempo atrás, uma oferta de emprego que, eu confesso, era um valor substancial. Mas naquele momento da minha vida, eu poderia comprometer o meu chamado. Eu orei muito e pedi a Deus direção. E a direção é amar a Deus. Eu escolhi amar a Deus. Escolhi andar a Deus nos seus princípios. Não me faltou dinheiro. Às vezes é apertado. Às vezes falta aquilo que eu quero. Mas com oração aparece, queridos. Com vida de dedicação aparece. Deus tem suprido. Deus tem me alegrado. Deus tem feito maravilhas na minha vida. Os ensinos de Cristo é para nos manter fiel e com o coração sempre fervorosos a Deus. Deus abençoe a todos os meus amados irmãos e irmãs. Um abraço fraterno. Até a próxima aula.